Pastor Rodrigo, o que é teologia natural? Qual a origem da autoridade moral? O que é psicologia evolucionista? Quais são suas coerências e ou incoerências? É possível conhecer a Deus de forma verdadeira por diferentes vertentes e tradições religiosas? Uma das maiores mentiras que o diabo inventou é que ciência e razão não combinam. É que Bíblia e ciência não combinam. Pelo contrário, a verdadeira fé está apoiada na verdadeira ciência, a verdadeira ciência está apoiada na verdadeira fé. Então, pelo fruto eu conheço a árvore. Se eu digo que sou cristão, falo que sou cristão, prego o evangelho, vou para a igreja, vou não sei o quê, tenho a Bíblia, carrego, mas eu ajo de maneira diferente do que aquilo que eu falo, então eu não sou cristão, meu fruto é podre. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão. E hoje com um tema muito especial, religião e autoridade moral. Fyodor Dostoiévski, em uma de suas obras, fez uso da seguinte expressão: se Deus não existe, tudo é permitido. Você já parou para pensar o que aconteceria se nós levarmos essa expressão até a sua última consequência? Se Deus não existe, tudo é permitido mesmo? Quem define o certo e errado na ausência de Deus? Se Deus não existe, quem que define o que é justo, o que é injusto? O que é verdade? Passa a existir verdade em um mundo sem Deus? Se nós assumirmos uma posição relativista em relação à vida, em relação a tudo, em relação a todos, de onde vamos extrair a autoridade moral? Qual é a origem da autoridade moral? O programa hoje promete. E o convidado para nos ajudar a pensar sobre esse assunto é alguém não menos especial. Ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Guarulhos, tem formação em teologia, tem formação em filosofia, é especialista em Novo Testamento, especialista em metodologia do ensino e em filosofia e sociologia, especialista em neuroeducação, especialista em teologia filosófica, é uma potência potencializada. Pastor Rodrigo Ursino, seja muito bem-vindo, pastor, ao programa De Cristão para Cristão. Amém, pastor Dantas, prazer muito grande estar aqui com vocês, para mim é um privilégio, né? Eu vi que os convidados são ilustres e eu me sinto muito honrado por estar aqui em meio a essas pessoas tão importantes que pensam biblicamente, que falam da palavra de Deus com tanta propriedade. E já aproveitando, agradecer pelo maravilhoso presente, né? Deus abençoe, vou ler com muito carinho, vou embora para São Paulo lendo ele e aprendendo contigo, vai ser uma benção. Pastor, em nome da nossa igreja, em nome do nosso pastor, em nome de toda a audiência do programa, somos nós que agradecemos e, na verdade, o presenteado fomos nós, com sua presença conosco aqui. Pastor Rodrigo, o que é teologia natural? Tanta gente fala, né, teologia natural. O que é? Título para a gente introduzir o assunto aí. O que é teologia natural? Pois bem, teologia natural a gente poderia definir de maneira bem objetiva como um esforço humano para responder algumas questões que envolvem a natureza. Eu costumo dizer que Deus, ele nos deixou dois grandes livros, dois livros que revelam a Ele próprio. Um é a natureza e o outro é a Bíblia. Então a natureza revela Deus. A própria criação demonstra de forma muito explícita que Deus existe. Então basta você observar a criação, a perfeição daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez, daquilo que está à nossa volta, que você conseguirá perceber, notar com muita clareza que há um autor por trás disso tudo, né? É a famosa ideia do design inteligente. Então, se existe um desenho, implícito ao desenho tem um desenhista. Então, assim também na natureza. Deus é aquele que desenhou tudo, que projetou tudo, que criou tudo. Então, a teologia natural, ela vai se debruçar diante disso e perceber com a ajuda da ciência, da biologia, da física, da história, da arqueologia, todos os meios possíveis para a gente conseguir colocar evidências, né? Não vou dizer provar, mas colocar evidências de que Deus existe, que Ele é autor de toda essa criação maravilhosa. Em uma sociedade pós-verdade,
onde tudo é relativo, o que é verdade? O senhor acha que esse conceito de verdade ele precisa ser redefinido, ressignificado, redescoberto, reafirmado? O que passa a ser verdade? Meu amigo, verdade, para mim, é o que a Bíblia diz, né? O próprio Cristo, né? Ele enfatizou isso. Então, para os pensadores, para aqueles que não creem em Deus, evolucionistas, ateístas, céticos, pseudo-pensadores, pseudo-intelectuais, a verdade é algo muito relativo, né? Você tem a sua, tem a minha, cada um se vira dessa forma, mas para nós cristãos, né, o programa é de cristão para cristão, para nós cristãos, servos de Deus, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus é a verdade. Então, para eles, a verdade pode ser um conceito abstrato, filosófico, um termo, apenas uma palavra do dicionário. Para nós é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a verdade, né? Egoimi aletheia, eu sou a verdade. Então, no hebraico você tem a palavra emuná, né, de onde você extrai ali a palavra verdade, traduzindo para o português, que dá essa ideia, né, de firmeza, de algo que é sólido, de algo que você pode confiar. No grego você tem a aletheia, né, ou aletheia, que também dá essa ideia, né, o prefixo alfa, né, aletheia, né, vem de letos, a palavra aletheia vem de a, que é o prefixo de negação, né, no grego, o alfa para nós é o a, e letos, né, ou lete, que era o rio que, segundo a filosofia, né, de Platão, o pessoal antes de entrar nesse mundo passava por esse rio lete, né, que é o rio do esquecimento. Então, para a pessoa sair do mundo das ideias e vir para esse mundo aqui, ele passava por esse rio. Então, quanto mais ele sentisse durante a viagem no barco, né, quanto mais bebesse da água desse rio, mais ele se esqueceria do mundo ideal. Então ele entraria aqui com a mente mais esvaziada. E outras pessoas privilegiadas não beberiam tanto daquele rio, chegariam aqui com muitas lembranças, né, desse mundo ideal. São as pessoas mais inteligentes, são mais capazes, né? Uma questão mitológica, obviamente. Então, aletheia significa, né, ao pé da letra, não esquecimento. Então a verdade é aquilo que não posso esquecer. É o que corresponde à realidade. Exatamente, é a realidade, nua e crua. E no latim você tem veritas, né? Então, na palavra de Deus, Jesus disse, eu sou a verdade. Então, a verdade para nós é algo absoluto, não é relativo, que é bem diferente do que se tem hoje, né? Nas escolas, universidades, em meio aos pensadores, academicismo, cientificismo, essas coisas vão relativizar a verdade. Só que a verdade não pode ser relativizada. Por exemplo, alguém diz assim, né? A gente ouve muito, né? Alguns professores, alguns acadêmicos dizerem, não existe verdade absoluta. Essa frase é autocontraditória em si mesma. Não existe verdade absoluta, então o que ele acabou de dizer não é verdade. Então já cai por terra todo o argumento, né? Toda a argumentação que ele está levantando. Então existe a verdade absoluta, e a verdade absoluta é Cristo, e Cristo é a palavra de Deus, e nós temos esse entendimento. Talvez essa expressão, não existe verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, aquilo que é verdade para você não necessariamente é verdade para mim. Talvez essa expressão seja a expressão mais usada hoje nos meios acadêmicos e nas escolas. Todavia, é uma expressão bonita de se falar, mas na prática isso não funciona. Não funciona. Na prática não dá certo. Então, é um discurso bonito, mas que na prática ninguém vive segundo esse conceito. Ninguém, não dá. Não é? Não tem Ninguém como. vive segundo esse conceito. Mas é um discurso que no meio acadêmico é bonito em teoria. Mas nem mesmo aqueles que ensinam tal teoria vivem segundo essa teoria que ensinam. Porque passa até aquela ideia, pastor Danda, desculpa até te interromper, de tolerância, né, que é a palavra da moda agora. Então, eu respeito a sua ideia, você tem a sua verdade, eu não concordo, mas eu tenho a minha. Então, a gente convive tranquilamente, não vai ter atrito, mas como o senhor bem disse, não dá para viver isso na prática. Porque imagine, o marido chega para a esposa e fala, a minha verdade é que eu posso ter várias mulheres. Então eu posso ficar com todas as mulheres, mas você não pode ficar com nenhum outro homem a não ser eu. Então, essa verdade é relativa, mas na prática não vai acontecer. Claro que ela não vai permitir isso. Eu estou, claro, levando ao extremo só para a gente ver que isso não dá para ser colocado na aquela prática. Filosofia do seu bom senso só é bom senso se estiver de acordo com o meu bom senso, né? Meu pastor,
Qual a origem da autoridade moral? Aí quando a gente fala em autoridade moral, se descartarmos uma fonte externa a nós, absoluta, quem passa a ser então a referência absoluta, se é que há? Qual é a origem da autoridade moral? Uau, essa pergunta é muito profunda, né? Bom, autoridade, em primeiro lugar, não é autoritarismo, né? Autoridade é aquilo que vem de algo superior e que tem o poder de, além das leis, ou para além delas, estabelecer ali uma verdade, uma questão que você recebe e pode praticar tranquilamente, porque não vai ter nenhum problema, né, nem contigo, nem com aqueles que estão à sua volta. Autoritarismo já é outra coisa, né? Autoritarismo já é uma imposição, já é algo que faz mal, é algo que, violenta. Então, a autoridade moral, como o próprio nome já está dizendo, né, essa moralidade, essa questão do que é certo, do que é errado, que envolve, né, a ética filosófica, a ética teológica. A gente conversava aqui antes do início, existem várias autoridades, né, que a gente poderia elencar aqui, a científica. Inclusive, a gente vive na era do cientificismo, né? Eu acredito que quem está nos assistindo, nos ouvindo, já deve ter percebido isso. Basta você colocar ao final de qualquer frase, a ciência diz, que todo mundo acredita sem questionar. Se alguém chega para você e diz assim, olha, não beba mais café, porque café, saiu uma pesquisa aí, na universidade, não sei da onde, que café dá câncer, causa câncer, a pessoa morre se ficar tomando muito café, ou dá problema estomacal, e aí inventa alguma coisa, é mesmo? Nossa, não vou mais tomar café. Outro mês ela ouve outra pesquisa, olha, saiu uma pesquisa universitária, não sei da onde aí, fizeram uma pesquisa e disseram que café evita câncer. A pessoa, opa, enche a casa de café. O ovo já entrou nessa vibe. Já entrou. O ovo já fez bem, fez café, mal, fez bem. Pois é, colesterol bom, mal, não sei o quê. E aí o pessoal fica nessa neurose. Tudo tem que ser científico, a ciência tem a última palavra. Só que eles se esquecem que a autoridade científica ela é passageira. E essa é uma das principais características da ciência, a sua mutabilidade. A ciência muda constantemente. Se ela não mudar, não é ciência. Entendeu? Agora, a autoridade bíblica, a nossa moralidade vem da palavra de Deus. Ela é imutável porque o Deus da Bíblia é imutável. Então, o que a Bíblia diz há 3.500 anos, lá no livro de Jó, em Gênesis, é a mesma coisa que a gente obedece hoje sem ter nenhum problema. A autoridade vem de Deus, portanto ela é infalível e ela não muda. Então essa ideia de que outras coisas podem nos trazer a racionalidade, né, como os racionalistas pensavam. Não, aquilo que não pode ser respondido pela razão, não devo acreditar, não preciso crer, não preciso obedecer, porque se a razão não consegue resolver, então é porque eu rejeito, eu devo rejeitar. Só que a gente sabe que a razão é limitada. Existem coisas transcendentes à razão que a gente não consegue explicar, mas elas estão aqui. Elas estão o tempo todo à nossa volta. E a gente não consegue ter essa capacidade de explicar. Então a autoridade, ela vem de Deus, a autoridade é divina, é pela sua palavra. Pastor, nós defendemos que o nosso senso de moralidade é uma evidência de um legislador moral. Pensamos assim. Não é, por exemplo, por que Madre Teresa de Calcutá é um bom exemplo para nós e os campos de concentração não o é? Que base nós temos para fazer um julgamento, né, um julgamento moral acerca das ações de Madre Teresa ou dos campos de concentração, se não há Deus, por exemplo? Então nós cristãos defendemos que o nosso senso de moralidade é uma evidência de um Criador. Mas há quem defenda que nosso senso de moralidade é só uma carga genética, fruto de uma seleção natural aí pela sobrevivência. Qual seria a resposta do senhor a esta pergunta? Nossa moral é uma evidência de um Criador? Sem dúvida alguma. Na minha opinião, a moralidade é uma das maiores evidências da existência de Deus, de que Deus é o Criador, porque Ele é esse ser moral que define o que é o bem, né? O bem supremo, para citar aqui Agostinho, né? O bem supremo é Deus. Então, para eu entender o que não é o bem,
o que não é bom, o que não decorre daquilo que é agradável, eu tenho que ter uma referência daquilo que é o bem. Eu não posso dizer que algo é mal se eu não tenho uma referência do que é o bom, do que é o bem. Não tem como. Então essa é uma evidência forte. Inclusive os ateus, os céticos, eles usam esse argumento para tentarem provar que Deus não existe. Se Deus existe, por que o mal existe? Ele não é amor? Ele não é bom? Como é que o mal está no mundo? Mas essa é uma evidência de que Deus existe. É o contrário. Porque se existe o mal no mundo e eu sei o que é mal, é porque eu também sei o que é o bem. E como é que eu sei o que é o bem? A única referência perfeita para o bem é Deus. Então, se eles retiram Deus da história, eles não conseguem mais definir o que é bem e o que é mal. Porque aí eu não tenho mais uma forma de lidar com esse discernimento. Se o senhor não sabe o que é uma linha reta, como é que o senhor vai dizer que uma linha é torta? Exatamente, não dá, né? Então eles acabam caindo em contradição e o argumento deles é falacioso porque derruba a própria fé, né, entre aspas, que eles possuem. Que eles possuem uma fé absurda, né? Os ateus, principalmente, têm uma fé que às vezes a gente não tem. Inclusive o Norman Geisler escreveu um livro fantástico que diz, o título é exatamente esse, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Eu amo esse livro demais, né? Foi um livro que mudou assim, a minha maneira de pensar, porque ele prova por A mais B que o ateu, né, ele tem tanta fé quanto um cristão, porque o cristão lê Gênesis 1, Bereshit bara Elohim et ha'shamayim ve'et ha'aretz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. A gente lê e crê, amém, foi Deus que criou. O ateu, para tirar Deus da história, para tirar Deus da jogada, eles têm que inventar um tanto de coisas, não porque foi uma sopa primordial, porque não sei o que, um ato, não sei o que, cósmico, e aí a poeira foi se juntando e foi formando o que a gente tem hoje. Então você vê a fé, né, entre aspas, que esses caras têm para tentar tirar Deus, para colocar um evolucionismo, para colocar ali um naturalismo, para tirar Deus. A gente não precisa disso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, essa forma de você tratar o bem e o mal, ela só pode ser correta se há uma referência do que é o bem. E essa referência é Deus. Se tira Deus, como o senhor citou no início, né? Essa ideia do Dostoiévski, tudo é permitido porque não tem mais moralidade, não tem mais certo e errado. O que é justo, o que não é, o que é bom, o que não é. Como que eu vou definir? Não tem como. O que as pessoas muitas vezes não param para pensar é que quando um teísta, não vou nem dizer um cristão, um teísta, 95% da população mundial é religiosa. Uhum. Então, quando um teísta, que é a maioria da população mundial, faz uma afirmação do tipo Deus existe, essa é uma afirmação de fé. Uhum. Não é uma afirmação científica, é uma afirmação de fé. Mas quando um ateu diz Deus não existe, também é uma afirmação de fé. Uhum. Ele não está fazendo isso pelo viés científico. Também é uma afirmação de fé. Exatamente. O que cabe a nós é observar que fé é mais coerente, porque quando o ateu diz Deus não existe, ele está partindo do pressuposto de que tudo que existe teve uma causa primeira chamada nada. Uhum. O nada gerou o que há. E para acreditar que o nada gerou alguma coisa, precisa de muita fé. Muita fé, porque o nada gerou tudo. Exatamente, exatamente. Uma vez eu estava conversando com um ateu e ele disse para mim, você é cristão e tal. Então faz o seguinte, prova para mim que Deus existe. Eu disse para ele, prove você para mim que ele não existe. Uhum. Aí ele ficou meio assim, falou, não, mas como assim? Eu falei, você quer prova? Me dê provas. Eu tenho centenas de milhares de evidências de que Deus existe. Eu não posso provar isso cientificamente, num tubo de ensaio, né? Eu não posso provar isso na ciência que você conhece. Mas eu tenho centenas de milhares de evidências de que Deus existe. Você tem quantas para dizer que ele não existe? São pouquíssimas. Inclusive tem um filósofo que dizia o seguinte, que para provar que Deus não existe, eu precisaria estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque se Deus aparecer em algum lugar, eu não vou ver, entendeu? Então é essa a ideia que a gente tem. Sim. O que é psicologia evolucionista? Quais são suas coerências e ou incoerências? Rapaz, essa questão da evolução, ela é até um pouco contraditória e pouco bem entendida. Porque o pessoal pensa em evolução e já descarta tudo. A evolução não vale nada, é tudo coisa do diabo e não sei o que, já demoniza, sataniza a evolução, evolucionismo. Nem tudo.
nem tudo é errado. Por exemplo, o grande erro, acredito, do Darwin, inclusive Darwin era teólogo, né? O pessoal pensa que ele era cientista. Não, ele era cientista, assim, autodidata. Saiu pesquisando, mas a formação dele era em teologia, que era comum na época, né? Era uma ciência, a rainha das ciências. E aí ele começou a pesquisar e tal, inclusive até veio no Brasil, mas o grande erro dele, acredito que foi a questão da macroevolução. A microevolução, ela é possível, né, de espécie para espécie, né, que vai se adaptando e tal, mas a questão da macroevolução, ou seja, de espécies simples se tornarem espécies complexas, aí não dá, né? Uma ameba se transformar num peixe, não dá, não tem como, né? Então são coisas diferentes, não dá para você encaixar isso. E é por isso que existe, né, existe aí no evolucionismo os milhões de anos. Você tira os milhões de anos do evolucionismo, acabou o evolucionismo. A base central do evolucionismo é a ideia dos milhões de anos. Como ninguém vai viver milhões de anos para poder provar qualquer coisa nesse sentido, então fica aí a critério da fé deles, né? É uma coisa que não tem como provar. E aí você perde também a questão dos elos de transição. Famoso elo perdido, nunca vai ser encontrado, porque não existe. Porque se fosse verdade esse pensamento, essa psicologia evolucionista de que milhões de anos fomos evoluindo e chegamos aonde estamos, né? Eu aqui, o senhor aí, a gente está aqui, né? Homo sapiens sapiens. Então, se fosse verdade isso, nós teríamos, no mínimo, milhões de fósseis de transição. Isso. Ou seja, seres humanos, né, em transformação. Então, nunca foi encontrado. E nunca vai ser, porque isso não existe. Isso é uma falácia, isso é uma total incoerência com a própria ciência, porque não tem como isso acontecer, e aí cai por terra. Então, a psicologia evolucionista, ela é falaciosa e ela não se sustenta em si própria, em si mesma, porque ela não tem parâmetros verdadeiros para se estabelecer. Então, a base do evolucionismo é areia, não é rocha. A paleontologia foi o grande tiro no pé de quem defende o evolucionismo. Porque justamente isso, a ausência dos fósseis das espécies intermediárias já é uma evidência mais que suficiente que é uma teoria fundamentada sobre a areia, né? A macroevolução, né? É bom a gente deixar claro aqui para quem está nos assistindo, porque geralmente nas escolas eles colocam a teoria da evolução num pacote só. Então é bom a gente distinguir o que é microevolução de macroevolução. Então, para você que está nos assistindo, microevolução são aquelas mudanças que ocorrem na espécie para uma melhor adaptação ao meio. E Darwin constatou isso lá em Galápagos. Né? O tamanho do bico lá dos tentilhões, né? Ele aumentava ou diminuía de acordo com as marés para pegar o alimento. Isso é uma microevolução. E isso acontece, está comprovado pela ciência. Variações na espécie para melhor adaptação ao meio. Agora, variação de espécie, uma espécie se transformar em outra espécie, isso é o que se chama macroevolução. A ciência provou isso? Nunca. Isso é uma teoria. Aceita por fé. Porque a ciência trabalha com teoria, hipótese, teoria e lei. Hipótese, teoria e lei. Então, para ser lei, a lei da gravidade, é provado. Você soltou qualquer coisa que não vai cair. Então, é uma prova irrefutável. É uma lei, então. Agora, teoria é algo que ainda não foi provado totalmente. Qualquer livro que você pegar de ciência, de história, está lá, teoria da evolução. Não pode estar lei da evolução. É teoria. Se é teoria, é porque ainda não foi provado. A questão, pastor, é que nas escolas, o que tem de ideologia sendo ensinada, mascarada de ciência. Exato. Porque o professor, para ele ser idôneo, e eu espero que tenha muitos professores me assistindo agora, nos assistindo, ele teria que dizer, o que está provado é a microevolução. A macroevolução é uma dedução. Isso. Que a gente aceita por fé. Exato. Mas não, eles ensinam a macroevolução como se
verdade ciência absoluta. fosse. Como se ciência fosse. Absoluta. E, na verdade, uma ideologia mascarada de ciência. Pura ideologia. Eu costumo dizer que o evolucionismo hoje é uma religião. Uma religião. É a religião que os ateus seguem para poder correr de Deus, porque não tem para onde correr. Então, como o evolucionismo apresenta algumas coisinhas ali que dá para eles, né? Então, eles escapam para lá para dizer, não, isso aqui é evolucionismo, então é ciência. Se é ciência, então você pode acreditar. Porque tudo que está na Bíblia é questão de fé. E fé é uma coisa e religião com ciência não pode se misturar. Que é um grande erro, uma das maiores mentiras que o diabo inventou, é que ciência e razão não combinam. É que Bíblia e ciência não combinam. Pelo contrário, a verdadeira fé está apoiada na verdadeira ciência, a verdadeira ciência está apoiada na verdadeira fé. Por quê? Porque a ciência foi criada por Deus, como o senhor perguntou anteriormente, o legislador, quem criou as leis naturais, por exemplo, a lei da física, a lei da gravidade, essas leis, foi Deus quem criou. Essa é a prova de que Ele é o autor de todas as coisas e os cientistas apenas as descobrem. Eles não criam essas leis, eles só descobrem. Quem colocou lá? Quem legislou? Foi Deus. Observando a história, nós percebemos que o ser humano, esse ser que chamamos ser humano, não é só o físico, é um ser biopsico, social, espiritual. Então nós percebemos ao longo da história diversas tradições religiosas, de diversas vertentes, cada uma volcando para si serem portadoras da verdade. O que faz da tradição judaico-cristã ser crível, pastor? Essa pergunta é uma pergunta muito forte, né? Porque principalmente quando vem de alguém que não faz parte do nosso meio, de um cético, por exemplo, ela tem um peso, porque nós vivemos na era do politicamente correto. Então, as palavras que estão mais em voga é preconceito e intolerância. Você pensar diferente de alguém, ou seja, você é um cristão e pensa diferente de um ateu, você é intolerante. Agora, se o ateu pensa diferente de você, não, ele é um livre pensador. Ele é um intelectual. Você que é o intolerante, você que é o preconceituoso. Então, a gente tem que pisar em ovos e ovos de codorna, né? Não é nem ovos de galinha. Então, é muito perigoso, né? A gente entrar por esse meio sem ter uma resposta bíblica. Como que a gente define, né, essa verdadeira religião? A verdadeira religião é Cristo. É o Evangelho. O Evangelho, na verdade, não é nem religião nos moldes que a gente tem hoje, quando se pensa sobre religião. É a verdade de Deus para a humanidade. Jesus não veio implementar nem criar outra religião. Ele veio pregar as boas novas de salvação. Ele trouxe o reino de Deus à terra. Essa ligação, essa conexão entre o reino de Deus e o reino dos homens, entre os homens e Deus, ela está em Cristo. Cristo conecta-nos com Deus. Então, a base para a gente responder de que a verdadeira religião é a nossa, é o cristianismo bíblico, né? É bom deixar claro, não é o cristianismo como a gente tem aí como religião nos livros. O cristianismo bíblico, ele é verdadeiro porque ele é Cristo. É o próprio Cristo revelado. Então, Cristo é a verdade central das Escrituras e ele é a verdade central da vida. Então, se eu creio que Cristo é a verdade central do mundo, da vida, do universo, da palavra de Deus, então eu creio que tudo o que ele disse é verdade. Ele não mentiu. Inclusive, tem aquele livro extraordinário do Josh McDowell, né? Mais que um carpinteiro. Aquele livro é maravilhoso. Então, ou ele era um lunático, né? Ou ele era um louco, ou ele era mau caráter, né? Ou ele era Deus. Exatamente. Ou ele era o que ele dizia ser. Porque o pessoal costuma fazer isso, né? Não, Jesus, você crê em Jesus? Creio. O que ele foi para você? Ele foi um grande sábio. Um mestre. Um grande mestre. Um profeta. Então, ótimo. E é tudo que eu queria ouvir. Então quer dizer que para você ele foi um grande sábio. Para você um grande sábio fica mentindo? A pessoa vai dizer não. Para você um grande mestre, ele sai por aí dizendo um monte de bobagem? Não, de jeito nenhum. Para você um profeta de Deus, ele fala aquilo que não corresponde com a realidade, com a verdade? Não. Pois é, ele dizia ser Deus. E agora, como é que fica?
E ele mentiu? Você disse que ele era um grande sábio, ele disse que era Deus. Então já cai por terra a argumentação deles. Ele é Deus, ele é o que diz ser. Então, se Jesus é o que diz ser e eu creio, então a única religião verdadeira é aquela que diz em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, o artigo definido. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém. Então Jesus era intolerante, né? Nos moldes de hoje, ninguém vem, ele não disse vai, ninguém vem. Ele e o Pai estão juntos. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Se não for por mim, ninguém vem ao Pai. Então, se Jesus vivesse hoje, ele seria totalmente radical, fundamentalista, intolerante. Não é, ele é verdadeiro. Ele disse a verdade e eu creio nela. Por que o senhor crê em Deus? Uau! Bom, eu creio em Deus, pastor Dantas, porque eu não consigo não crer. E eu já tentei. Eu disse até para o senhor aqui, eu fiz filosofia. E quando eu estava fazendo filosofia, porque eu sempre gostei de testar a minha racionalidade até as últimas consequências. Não sei porquê, não sei se eu sou meio maluco, mas teve uma época da minha vida muito difícil e eu comecei a questionar muito, tudo, inclusive a Bíblia. Mas todas as vezes que eu fazia isso, eu tinha uma resposta na própria palavra de Deus que eu estava errado. E aí eu comecei a procurar em outras fontes. Comecei a ler os pensadores, os filósofos, os ateus, existencialistas, Sartre, esses outros aí. E comecei a ver que a argumentação deles tinha algum valor, né, os questionamentos, mas as respostas que eles davam, para mim, não justificavam. E aí eu fui questionando, e comecei a tentar, né, me colocar na condição de ateu. Por que eles creem assim? Por que eles pensam dessa forma? Vou tentar fazer a mesma coisa. E aí nas aulas, os professores, a maioria, né, sempre batendo na questão Bíblia, Deus, teísmo e tal, e eu tentava, mas sempre que eles falavam eu já tinha em mim uma resposta mais coerente. Então eu vi que, para mim, é impossível deixar de acreditar. As evidências de que Deus existe são muito mais fortes do que as pouquíssimas evidências de que ele não existe. Então, na minha opinião, eu creio em Deus porque eu não consigo não crer. Já tentei e não consegui. A força da fé que há em mim, eu acredito que todo ser humano tem fé, vai depender de como ele vai utilizá-la. Quando Deus nos cria, já nos cria com esse pacote completo. E, inclusive, foi até provado isso cientificamente, quando a gente está falando de ciência, né? Saiu uma revista muito famosa aí de que todo ser humano já nasce com fé. Já nasce com fé. Isso é uma questão neural, cerebral e tal. Então, eu creio em Deus porque eu não consigo não crer. Deus é a fonte de todas as coisas e eu tenho uma fé tão grande em Deus que eu não consigo deixar de acreditar que Ele existe. É possível conhecer a Deus verdadeiramente por meio de diferentes tradições e vertentes religiosas? E agora eu estou tomando como referência o cristianismo. Uhum. Tirando o cristianismo, é possível conhecer a Deus de forma verdadeira por diferentes vertentes e tradições religiosas? Na minha opinião, não. Não, porque o cristianismo bíblico, mais uma vez eu enfatizo aqui para não ter divergência, o cristianismo bíblico é Cristo. Então, só há possibilidade de conhecermos a Deus verdadeiramente. Eu falei das duas revelações, né? A revelação natural, que é chamada de revelação geral na teologia, que é a da criação da natureza, qualquer um tem acesso. Inclusive, Paulo diz em Romanos 1 que ninguém vai poder se desculpar diante de Deus naquele grande dia. Eu nunca ouvi e tal. A natureza prega todo dia que Deus está aqui, que Deus existe, que Ele é o autor. É só olhar. É como alguém que olha para a tela de uma pintura e você vê que ali tem alguém por trás dela. Então, a segunda revelação é a Bíblia, a revelação especial, os teólogos chamam, que é a revelação especial, e nós todos hoje temos acesso praticamente, né? 97% da população mundial tem acesso à palavra de Deus. E a revelação total de Deus, que é Jesus. Então, em Cristo a gente enxerga Deus. Ele disse, quem vê a mim vê ao Pai. Então, não há possibilidade de conhecer a Deus verdadeiramente fora do cristianismo bíblico, porque o próprio Jesus disse isso.
Então as outras religiões, claro, toda religião tem o seu ponto positivo, ninguém está dizendo diferente disso aqui. Toda religião tem um ponto positivo, mas tem religiões que são terrivelmente malignas. Terrivelmente malignas. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, não sei se ainda tem, mas só para citar um dado aqui próximo de nós, lá no Amazonas, na região ali norte do país, algumas religiões indígenas que quando nascem gêmeos, um tem que ser morto, tem que ser enterrado vivo. Por quê? Porque para evitar maldição dentro da tribo. Então, você vê, é uma religião. Inclusive, tentavam proibir até o IBAMA e outras organizações relacionadas aos indígenas. Não, o cristianismo não pode ser um opressor, não pode interferir na cultura indígena. Ou seja, está matando uma pessoa e não pode evitar a morte. Não, é assassinato, não é assassinato, é cultura. Então você vê que é uma coisa, são dois pesos, duas medidas, né? Então eu não acredito que todas as religiões são boas, não, como dizem por aí. Todos os caminhos levam a Deus, não, só Cristo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É possível corrermos o risco, enquanto organização religiosa, de sermos pragmáticos em nossa fé e, como consequência, termos igrejas pragmáticas, e o que acarreta o afastamento do modelo bíblico de ser igreja. Mas existe um modelo de igreja? E se existir, qual seria o modelo de igreja? Esse aí também é um assunto muito interessante, né? Quando a gente fala de igreja, a gente está falando daquilo que Jesus estabeleceu na eternidade. Desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então ele morreu para salvar um povo. Esse povo se chama igreja. Nós, igreja, fomos eleitos em Cristo. Nós, igreja, fomos predestinados desde a fundação do mundo, a igreja, né? Então, eu acredito que a igreja verdadeira é aquela que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. É a igreja de Jesus, de Cristo. Não as denominações, né, em si, mas a igreja de Cristo, o povo de Deus, o povo santo, o povo que obedece à palavra de Deus. Então, quando a gente observa esse pragmatismo que tem graçado, né, no meio do povo hoje, a gente fica até triste, porque realmente pode sim ser um impeditivo das pessoas conhecerem de fato o que é ser igreja, a essência da igreja. A igreja é aquela que manifesta Cristo ao mundo. A igreja é aquela que prega o evangelho não só aos ouvidos das pessoas, mas também aos olhos delas, né? Então eu acredito naquilo que dizia Dwight Lyman Moody, né? De 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, 99 lerão cristão. Então eu sou a Bíblia que o mundo lê, como dizia Billy Graham, né? Tem um teólogo brasileiro que era até escritor da CPAD, da Casa Publicadora, da Assembleia de Deus, Raimundo de Oliveira. Ele dizia que o ímpio, diferente do cristão, ele tem 5 evangelhos. O cristão tem 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. O ímpio tem 5, Mateus, Marcos, Lucas e João e você. Entendeu? Então, geralmente ele não vai ler nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, mas vai ler a gente. Então, que tipo de evangelho que eu estou pregando? Essa é a essência da igreja. Manifestar Cristo às pessoas. As pessoas precisam olhar para mim e enxergar em mim Cristo. Porque senão, se o meu discurso é incoerente com a minha prática, Jesus disse, pelos vossos frutos vocês serão conhecidos. Então, se eu olho para uma árvore, eu não conheço aquela árvore, nunca vi na vida, eu vou procurar qual que é o fruto que está ali. Ah, tem uma maçã, é uma macieira. Então, pelo fruto eu conheço a árvore. Se eu digo que sou cristão, falo que sou cristão, prego o evangelho, vou para a igreja, vou não sei o quê, tenho a Bíblia, carrego, mas eu ajo de maneira diferente do que aquilo que eu falo, então eu não sou cristão, meu fruto é podre. Meu fruto não condiz com o cristianismo. A igreja não pode ser pragmática ao ponto de dizer, não, o que está dando certo é certo, o que está dando errado é errado. Não, nem sempre o que dá certo é o certo e nem sempre o que dá errado é porque é errado. Geralmente, biblicamente falando, o que é certo vai começar dando errado e o que é errado vai começar dando certo. Mas o sábio Salomão nos disse, né, no capítulo 7, versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então o fim revela a verdade. Estamos conversando sobre religião e autoridade moral. Mas quando a gente aborda, por exemplo, a teologia,
Uma das regras básicas da hermenêutica geral é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, todo teólogo vai dizer isso. Não, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Todavia, o que a gente vê são vertentes diferentes e cada um evocando para si ser o detentor da interpretação correta. Não, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aí segue uma vertente. O outro, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, segue uma outra vertente. Então, cada um tem aquilo que crê, ou a forma que crê, como a ortodoxia, e quem pensa diferente dele é a heresia. Isso, é heterodoxo. Exatamente. Quem define a autoridade dentro da teologia, pastor? Quem detém a interpretação oficial das Escrituras? Essa pergunta ela é muito complexa, né? Porque, exatamente como o senhor perguntou, quando a gente fala de interpretação bíblica, é exatamente isso. Cada um arroga para si a verdade interpretativa. Não, eu interpreto corretamente, você não. Mas eu acredito, pastor, de maneira bem simples, né? Para não deixar o assunto muito técnico, que a Bíblia, sim, ela interpreta a si mesma. A Bíblia diz o que quer dizer e quer dizer o que diz. Isso aí é uma regra básica. Eu leio a Bíblia. O texto está ali. Então tem 3 coisas fundamentais na hermenêutica, né? O significado, que é só um. Todo o texto, toda a passagem bíblica só tem um significado. Um só. Não tem 2, nem 3, nem 10. É um só. Só que dentro do significado tem o segundo ponto, que são as implicações. São as implicações. É por isso que o senhor prega num texto e depois de uma semana eu vou lá e prego no mesmo texto e eu prego uma mensagem diferente indo para outro lado, mas sem contradizer o que o senhor disse e sem ferir o texto. O princípio que está ali, que é o significado. Então, as implicações são geralmente coisas que, às vezes, o autor inconscientemente colocou ali, mas inspirado por Deus, está dentro do conteúdo. Por exemplo, Paulo disse, não vos embriagueis com vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando ele diz vinho ali, alguém pode pegar e dizer, não, Paulo disse só sobre o vinho. Então eu não posso tomar vinho, viu, pastor Dantas? O resto, cachaça, uísque, cerveja, eu posso me embriagar, que a Bíblia não proíbe. Não tem nenhum texto que diga isso. Não, ali o vinho engloba tudo. Paulo, claro, conscientemente já sabia disso. Ele não precisou colocar, as pessoas já entenderam. Mas se eu sou uma pessoa maliciosa, eu vou dizer, não, mas ele só disse vinho, então eu vou interpretar assim. Então a implicação foi errada. Agora a implicação correta é que ali engloba todos os tipos de bebida alcoólica, para não se embriagar com nenhuma delas. E, em terceiro lugar, a significação. Então, significado, implicações e significação. Significação é aquilo que significa o texto e se aplica na minha vida. Aquilo que o texto diz e se aplica à minha vida. Então, tenho as implicações, são interessantes. Por exemplo, Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a verdade explícita. Qual que é a verdade implícita? Se Deus for contra nós, quem será por nós? Entendeu? Então essa ideia central é que eu tenho que entender. Agora, a Bíblia, ela interpreta-se a si mesma. Então, quando eu leio um texto, está obscuro aqui, eu preciso recorrer a outro que está claro. E eu preciso que a Bíblia diga o que ela diz. Deixa a palavra de Deus falar. É a exegese, né? O significado é a exegese. É o primeiro ponto. O que o autor estava pensando no momento que escreveu aquilo? É difícil. Claro que é difícil. Por quê? Porque nós estamos a, no mínimo, 2000 anos dos últimos textos da Bíblia, né? Apocalipse. Quase 2000 anos já. Dos primeiros a 5000 anos, mais ou menos. Então, olha a distância, é o abismo cronológico, né, que a gente fala na hermenêutica, é o abismo cronológico. Então, eu tenho que afastar esse abismo para chegar ali no sentido original, que o autor estava pensando, qual que era o pano de fundo histórico, cultural, religioso, linguístico. Eu tenho que descobrir tudo isso. Então, esse é um esforço que eu tenho que fazer como estudante da palavra. Não chegar e procurar colocar no texto o que eu quero. Essa é a grande problemática dos dias atuais. Não, eu quero que diga isso, então vai dizer. Não, é o que o texto está dizendo, que o autor queria dizer, e aí eu tenho que fazer toda uma escavação, assim como um garimpeiro, né, que não cria o ouro, mas ele vai lá e descobre o ouro. Então nós devemos descobrir o verdadeiro significado que o texto diz. O autor humano, inspirado pelo autor divino, escreveu, e eu preciso ir lá na fonte e tentar descobrir. Nem sempre é fácil, mas a gente precisa fazer isso. Existe um escritor católico, José Tolentino Mendonça, e no seu livro Leitura Infinita, é um livro sobre a Bíblia,
ele vai usar justamente essa expressão, que a Bíblia possui uma leitura infinita. Mas tem um momento que eu acho bastante interessante, que ele fala isso aí que o senhor explicou. Durante muitos anos, as escrituras sagradas, nós temos um substantivo e um adjetivo. Nós demos tanta ênfase ao adjetivo que esquecemos do substantivo. Então, damos tanta ênfase ao sagrado, sim, que esquecemos que também existe a escritura, passível de ser estudada, de ser verificada e etc. E a sabedoria está justamente em balancear aí o substantivo do adjetivo, né? As escrituras sagradas. Pastor, há uma pergunta que nós fazemos a todos os convidados que por aqui passam, já é uma tradição em nosso programa. É a pergunta que a gente conclui a nossa entrevista. Então, independente do tema, o programa é de cristão para cristão, cada programa tem um tema específico, independente do tema, nós fazemos essa pergunta ao entrevistado. Pastor, o que é o Evangelho? O Evangelho, o famoso Evangelho. O Evangelho é a verdade de Deus para o ser humano. O Evangelho é aquilo que proporciona a nós a salvação. Acredito que o Evangelho seja a essência da palavra no grego, né? As boas notícias de Deus para nós em um mundo de más notícias. Então, a gente vive o tempo todo cercado, bombardeado, metralhado por más notícias. E o Evangelho é exatamente essa ótima, essa maravilhosa, essa bela notícia de Deus. Você pode ser salvo mesmo sem merecer. Você pode ser salvo mesmo sendo um miserável pecador. Você pode ser salvo mesmo sendo essa figura que você representa. Você pode ser salvo porque em Cristo, meu filho, eu faço você ser justo. Eu te faço nova criatura. Eu te faço ser gerado outra vez. Eu perdoo seus pecados. Então, é algo extraordinário. Eu te adoto como filho. Você não era filho, mas todos quantos creem têm o direito de serem chamados filhos de Deus, filhos por adoção, que é algo lindo que eu acho, né? Porque a adoção é uma escolha dos pais para o próprio filho. Ah, mas você vai me adotar? Sim, mas eu não sou ninguém, por que você tão extraordinário me quer como filho? Então, eu decidi, ponto final. Que é diferente do filho biológico, né? Que nem sempre é desejado. O adotivo, ele é sempre desejado. Então, foi uma escolha de Deus. Então, isso envolve a fé, o arrependimento, a conversão, a justificação, a regeneração. O Evangelho é a ótima notícia do céu para o homem. Eu quero que você venha morar comigo. Eu sou seu pai agora, mesmo você não sendo merecedor disso. Então, é a graça. Pastor, muito obrigado. Tenho certeza que o público que está nos assistindo começou a assistir o programa de uma forma e estamos agora mais edificados após tudo que o Senhor nos presenteou hoje aqui. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Deus te abençoe, abençoe seu ministério e continue sendo essa bênção. Muito obrigado. Amém, pastor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre, até o próximo programa, se assim Deus permitir. Beijo no coração, Deus abençoe.